Oi pessoal, sejam muito bem-vindas a mais um podcast da CESVEI. Hoje a gente está fazendo uma coisa diferente. Antes de passar a palavra para vocês, nós tivemos, na verdade, uma ideia de trazer a sala de aula para o estúdio de podcast. Na verdade, para ficar bem claro, o que é que a gente precisa passar para vocês, para que vocês também se ambientalizem. A turma está toda aí atrás e nós escolhemos 3 representantes, que eu vou passar a palavra já, para debater todos os assuntos, na verdade, que a gente debateu nessa primeira unidade, que na verdade a disciplina é ética e legislação publicitária. Então, nesses primeiros meses do segundo semestre, a gente falou sobre ética, a gente falou sobre moral, a gente falou sobre dilemas morais, né? Vários assassinos aí foram desmascarados nos dilemas que a gente resolveu, ou tentou resolver, na verdade, em sala. E como base dessa conversa, que é uma conversa extremamente informal, e eu quero ver o ponto de vista, quero debater com vocês o ponto de vista técnico, usando como base o filme A Última Parada 174, que é um filme de 2008, baseado em fatos reais, é um filme brasileiro, e vale muito a pena assistir, tá aí no YouTube, a gente inclusive usou a plataforma do YouTube para assistir esse vídeo, e é um filme extremamente violento, é uma violência, vamos dizer assim, que ela é muito real, eu acho que isso entristece cada vez mais, é um filme adulto, né, e lógico que tem uma questão lúdica com alguns personagens, mas a base do filme foi realmente espelhado no acontecimento ali, no triste acontecimento que aconteceu no ano que houve no ano de 2000. Então a gente vai trocar uma ideia sobre ética, sobre moral, sobre bem, sobre o mal, sobre escolhas, né? O que é certo se fazer, será que existe isso? Será que a minha escolha sempre é a mais certa? Muito do que a gente conversou e debateu em sala de aula. E de antemão, fiquem muito à vontade, vocês, a turma que está aí atrás, para interromper, para a gente dialogar e conversar sobre essa temática, tá certo? Vamos se apresentar? Me chamo Isabel Rodrigues, popularmente conhecido como Bela Mulher, e para mim é uma honra estar aqui para a gente poder debater e aprender também. Que bom, Bela, seja bem-vinda. Me chamo Maria Eduarda. E é uma honra estar aqui também para aprender, querendo ou não, mais um pouco. Obrigado. E eu me chamo Nicole e, assim como as meninas, né, me sinto honrada em fazer parte também dessa primeira edição do podcast. Acredito que a gente tem muito a debater sobre tudo que foi construído durante a unidade e principalmente para a gente trazer para a parte lúdica do filme. São muitas questões que, com certeza, é uma imensa satisfação a gente poder debater sobre isso juntos e chegar a certos pontos de questionamentos bem valiosos. Eu acho que a gente não vai chegar à conclusão, né? Como a gente já viu, é difícil concluir, não são questões matemáticas, até porque tudo que a gente fala assistindo o filme, a gente até se preparou um pouquinho para ter uma análise mais crítica, né, em relação ao filme, mas é muito pessoal de como você agiria naquela situação. Então, para começar, isso cabe a vocês também. O que é que vocês acharam do filme de forma bem ampla? Assim, eu gostei do filme, eu indicaria o filme, não é o tipo de filme que eu gosto de assistir, porque eu disse a vocês até antes de assistir, eu já assisti esse filme umas 50 vezes e toda vez eu dou uma mini chorada, desce uma lágrima aqui, porque não deixa de ser uma situação triste. E aí? Desculpa, Bela. Incrivelmente, é a segunda vez que eu assisti esse filme. Só que eu acho que quando a gente construiu todo esse roteiro para chegar e assistir ao filme, que para mim, no caso, foi mais uma vez, de uma forma crítica, dentro da cadeira, né? Para mim, ele acabou mexendo um pouco mais comigo. Porque a primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei, eita, que pesado. E, tipo, não me dava esse interesse de terminar. A segunda vez que eu assisti o filme, eu já me emocionei bastante, eu já consegui me colocar no lugar dos personagens e eu consegui entender muita coisa. E antes, quando eu dizia, meu Deus, por que esse menino está fazendo isso? Eu consegui analisar toda a sua trajetória e eu pude entender ali diversas questões, tanto éticas como morais, que, de certa forma, a gente não trabalha uma equação matemática, mas que todas somadas ali
acabaram resultando nos principais fatos do filme. E eu acho que é um filme que você tem que assistir com esse olhar crítico, não somente pela trama ou porque é um caso real. É um filme que ele tem muito a contribuir sobre o que a gente pensa do outro, se colocar no lugar do outro e entender que a sociedade em si, tanto a sociedade como a cultura pessoal, a nossa cultura e a nossa família, ela influencia sim nas nossas decisões. Total. E nem sempre um é como o outro, e por trás disso existem vários fatores. Exato. E eu faço das palavras de Nicole as minhas, e desde já também agradeço assim, ao professor Diego, porque antes, quando eu assistia um filme, eu assistia por assistir. Entendi. Eu não tinha a forma de pesquisar, de saber o que estava acontecendo, e depois das aulas a gente tem um olhar diferenciado para o filme. Então, eu consegui pela primeira vez assistir um filme de real mesmo assim, entendendo cada paradinha ali do filme e querendo o desejo de assistir, igual quando foi falado em leituras. Então eu peguei esse desejo para assistir hoje filme, não da forma que eu assistia antes. Que maravilha. A forma que eu assisti hoje um filme, realmente eu posso dizer que eu assisti meu mais primeiro... criticidade, né? Isso, uma visão ampla, uma visão do que estava acontecendo, o que o autor quis passar, a forma real do que aconteceu, e servir também até de exemplo para a nossa sociedade, para nós mesmos. Eu super gostei do filme, eu fiquei até impressionada, porque eu nunca tinha focado tanto em assistir um filme. E eu nunca tinha assistido um filme com esse foco, assim, nesse raciocínio. E, tipo assim, eu fiquei como a criação do início até o fim influencia, porque a gente vê que aquilo ali não é questão dele querer, mas como ele foi criado, como ele teve a convivência, tudo isso influencia muito. Nas escolhas, né? Nas escolhas, isso. A gente nota, pessoal, se vocês... Houve, na verdade, uma preparação para que a gente tivesse o olhar ali mais profissional, na verdade, né? Mas acho que a última coisa que a gente falou em sala de aula em relação a isso, para que a gente pudesse assistir o filme com essa criticidade que era necessária, foi uma questão de direitos humanos. Lembram? O vídeo também está disponível no YouTube, A Evolução dos Direitos Humanos. É um vídeo curto, de acho que 9, 10 minutos, que além de imagens reais, né, ele também traz algumas animações que deixa a história, traduz muito bem o que seriam os direitos humanos. E a gente falou em sala de aula que direitos humanos ele é objeto, ele é alvo de preconceito, né? Principalmente vocês que já são comunicadores e serão comunicadores profissionais, porque serão publicitárias. A gente tem que ter muito cuidado no que massifica, né? Nas palavras, nas frases. E direitos humanos é direito de bandido. A gente escuta muito falar isso, né? E a gente vem meio que desconstruindo isso. Não quer dizer que o personagem, né, Alê, que na verdade é Sandro, ele merece não ser punido, né, não merecia ser preso ou tudo aquilo. Mas sim a gente começa a entender, não de forma para justificar, mas toda a trajetória, como vocês falaram dele, que não é assim, eu faria diferente porque a minha realidade é outra. Concordam? Concordo. A realidade de vocês é outra, então a gente começa a olhar o outro de outra forma. Aí a pergunta que eu lanço para vocês, as escolhas, na verdade, do personagem principal, do Alê, vocês acham que ele poderia ter feito diferente? Eu acho que foi o que a gente chegou a debater em sala de aula. Eu estava até conversando com as meninas um pouco antes de que, tipo assim, ele vivia uma situação muito que limitada dentro de suas escolhas. A gente vai ter ali um garoto que perdeu a mãe e ele tinha um sonho de ir para Copacabana junto com a mãe dele, né? Uhum. E aí ele vai com esse sonho maravilhoso de criança, que tem toda uma magia de que, tipo, nossa, perdi minha mãe, mas Copacabana sempre foi o nosso sonho. E aí quando ele chega lá, tudo é diferente. Ele não tem uma casa, ele não tem uma rede de apoio, ele não tem nada. E aí ele vai parar nas ruas. O que ele conhece a princípio ali é um grupo de crianças como ele, e que o que essas crianças têm como algo que traga, como é que eu posso dizer, a felicidade momentânea, que é a droga. É a droga. E aí nisso ele vai se satisfazendo entre uma droga e outra, e de certa forma é a realidade que ele conhece até então.
ele não foi apresentado a outras oportunidades. Assim como o Alê também não foi apresentado a tantas oportunidades, mas eu acho que cabe, quando a gente vai olhar para um filme desse, não julgar de que, tipo, ele teve outras chances, porque, tipo, é tão diferente de quando a gente pega, sei lá, um Alê, uma realidade alternativa de que tinha tudo na vida, tinha pai, tinha mãe e tinha boas condições financeiras e larga tudo isso e vai parar nas ruas de Copacabana para usar drogas. São cenários bem diferentes, então aquilo ali foi o que ele conheceu, as escolhas dele, de certa forma, estava bem limitada ao sim e ao não. Exato. E a gente fica bem preocupado com isso, porque apesar do filme retratar de uma forma bem dura, é o que realmente acontece. E falando ainda sobre esse sim e esse não, a gente falando sobre direitos humanos agora há pouco, e me tocou bastante, porque é um dos direitos humanos que a gente mais é apegado ao direito à vida. E aí o filme ele mexe muito com isso. Em muitos momentos o direito à vida ele é tomado. Inclusive, quando os meninos moram ali na rua, eles vivem ali nas calçadas, os comerciantes, em um certo momento, não sei se vocês perceberam, mas eles sentem-se incomodados com a presença dos meninos, que está atrapalhando ali, deixando o pessoal inseguro para ir fazer compras. Eu não sei se vocês observaram, né? Porque como é baseado em fatos reais, eu sempre fico pensando nisso. Esse incômodo que os comerciantes sentem quando eles estão ali, né? Uma cara de reprovação, sempre fazendo assim. Me pareceu, em algum momento, das vezes que eu assisti o filme... Ligado ao fato do assassinato. Da chacina, né? Parece que foi encomendado. Eu comentei na sala de aula que no momento que eles pegam o Alexandre, quando o Alexandre estava indo prestar conta com a galera lá que usava droga, e o Alexandre, coincidentemente, chega lá depois que todo mundo sai e a polícia chega junto. Exato. Era como se a polícia estivesse esperando alguém chegar para poder culpar, porque, de certa forma, parecia uma arrumadinha ali para resolver a situação de todo mundo que usava droga ali ao redor e meio que atrapalhava os comerciantes. Exato. E aí, nesse momento que eu me questiono a questão de você ter direito aos direitos humanos, basta você ser humano. Então, Exato. em que momento alguém tem esse direito de tirar a vida do outro porque se incomoda com aquilo ali, né? Porque não é uma questão de, tipo, só saia daqui, é questão de programas sociais, é questão de mais oportunidades. Exato. E de educação. Mas eu vejo também, assim, que os gatilhos emocionais, tudo tem as suas escolhas. Porém, como foi ressaltado aqui por Nicole, sobre o sonho dele. Só que ele também, por mais que foi doloroso, ele teve um ar. Mas o lá ele não se sentiu confortável. Então eu vi ele como um refúgio lá para Sandro. Ele quis fugir daquela situação. Tipo, ele sentiu medo em uma hora, lembrou tia, né? da tia, lembrou da mãe, tentou pedir refúgio para a tia. O cara que é casado com ela não se sentiu no lugar dele. Exato. E sempre com críticas e tipo rejeitando. Então acho que ele viu também uma forma de liberdade. Ele se sentiu tipo incomodando ali naquela situação. E eu acho que não foi tão à procura de um sonho. Eu acho que com o sonho, com esse gatilho emocional que ele estava se sentindo nada, ele acha que era um problema para aquela família. Então ele acha que naquela escolha dele, aquele dinheiro que ele pegou para um lanche, resolveria a situação. Ele criou a expectativa de chegar a Copacabana, só que, como você falou, a realidade, mas são gatilhos de escolha. E se ele tivesse escolhido ficar, permanecer, estudar e procurar, mesmo com a dificuldade, ele tentou sair de uma dificuldade e procurou outra maior, gigante, um abismo maior. Sem fim, cada gatilho que ele procurava era um gatilho que ele tentava refazer a vida, mas destruía tanto a ele e a todos que estavam ao redor dele. Tu consegue perceber a questão do papel da família em uma escolha como essa? Porque, tipo assim, não estou dizendo que sua resposta não seja melhor que a minha ou a minha seja melhor, mas eu analiso assim de um ponto, quando você falou, até para pensar. Realmente ele podia, só que, tipo, a gente está falando de uma criança que acaba de passar por uma situação traumática, então suas escolhas são poucas. Quem de nós aqui, quando a mãe brigou, não já quis fugir de casa? Todos. Não, é justamente o que eu falo. Até hoje a pessoa quer fugir de casa. Você com R$5 no bolso. E depois de casa, do trabalho. É isso que eu falo. Os gatilhos, ele tentou fugir daquilo achando que ia resolver o problema. Só que o problema que estava lá fora não teve maturidade. Foi um gatilho maior. Ele achou que o sonho da mãe, junto com aquele dinheirinho que ele pegou da tia, achando que ia resolver N coisas. Ele não estava pensando em se envolver com droga. Ele não foi na intuição de conhecer aqueles. Ele foi na intuição de tentar, vou conseguir e eu não quero mais ser problema para a família. Porque eu senti
isso no filme, senti na pele dele, tipo, um medo que ele estava ali por estar dormindo na sala e só quis um amparo da tia. E a tia quis dar esse amparo. Mas só que era casada, tinha seu marido, tem o seu filho, tem sua realidade. E tinha que tratar o sobrinho e tinha que tratar a sua família. É tanto que a gente se pergunta, por que a tia não procurou depois? Não, será que ela não teve... Será que ela não procurou? O filme só retrata só retrata isso. Mas, tipo, o filme mostra que não teve uma procura familiar. Teve da outra mão. É uma metrópole, né? Dá pra procurar. Naquela que as mídias eram outras. Talvez ela tenha procurado, mas o menino foi pra Copacabana, ele pegou uma balsa, ele foi pra longe. Que tipo de notícia ela poderia ter dele, a não ser que ele fosse parar no jornal. Se for pensar... E as escolhas dele foram boas, o que é que tu acha? Professor, acho que sim. Eu acho que, na verdade, ele não tinha muitas escolhas. Ele não teve muitas escolhas. A partir do momento que ele saiu para ir para Copacabana, ele chegou lá e ele não teve oportunidades. Ele pegando, isso, né? a oportunidade que ele teve foi a que vinha na frente dele. Ele não teve a oportunidade de conhecer outras coisas. O que ele conhecia na comunidade onde ele vivia foi basicamente o que ele passou a conhecer também aonde ele chegou, que foi em Copacabana. Exatamente. Acho que ele teve que viver muito do improviso quando ele chegou lá e acabou o dinheiro do bolso dele. Acho que todo mundo, né? Que vai... Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. E sobre propósitos? A gente fala muito sobre ética como um comportamento individual, lembram disso? Sim. Mas como a gente faz parte da sociedade, e não é uma escolha fazer parte ou não da sociedade, nós somos animais políticos, então a gente precisa se ambientalizar, se ambientar, a gente precisa se relacionar com outras pessoas, né? É natural. É natural e é preciso. Então, nesse caso, o filme mostra algumas questões que ele trata, na verdade, como prioridades. Prioridade, acho que cada um tem a sua, né? As suas. Para mim a prioridade é a família, para mim é o trabalho, para mim é isso, para mim é aquilo. E mesmo todo aquele desarranjo que ele deu, aquela vida de caos, né? Porque como é que diz, oxe atrás de vixe, né? O negócio, é uma catástrofe, cada passo, cada escolha que ele dá. Aí quando a gente fala de escolha, se a escolha vai resultar, vai ter como consequência bem ou mal, mas em algum momento o ser humano traz em si algumas prioridades. O que é que vocês acreditam assim, que a personagem, ela traz como prioridade? Porque Nicole, vocês, Bela, vocês falaram sobre Copacabana muito tempo, como se fosse a única coisa que ele tem como alcance, assim, como meta, sabe um sonho que a gente procura? Sim, né? Sim. Eu quero me formar, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero comprar um carro, eu quero viajar para o exterior. Ou seja, cada um tem os seus. O dele, como a realidade era muito estreita, era Copacabana, como se fosse uma coisa muito longe. Mas quais momentos assim e se houve momentos que vocês acreditam que o personagem ele traz propósitos? Como assim propósito, Diego? Crenças que fazem com que ele siga. Eu acho que ele sempre mostra muito um talento com a música. Ele é muito bom com rima. Mas a realidade com que ele está imerso faz com que ele não consiga enxergar o que ele deve fazer até chegar lá. É tanto que em um momento a professora vai e fala para ele, vamos aprender a ler. É verdade. Mas é naquele momento que ele surta, porque ele acha tipo assim, você não quer me ver bem. Na cabeça dele, como a gente debateu em sala de aula, parece que a minha dor sempre é maior do que a dor do outro. Então, se ela falou um não para ele, é como se o mundo tivesse acabado para ele. É como se ele quisesse, na verdade, tudo fácil. Isso. Ele não quisesse passar pelo processo de aprendizado. Até porque, não sei se você concorda, mas quando eu acho que o processo de educação domiciliar mesmo, né? A família que a gente tem deve demonstrar que tudo tem que haver um esforço, né, para que você alcance. Ele tinha talento, ele não tinha estudo, mas ele tinha sempre pessoas que mostravam que ele tinha um talento e tinha pessoas que mostravam que era com apenas um simples dinheiro. E ele tinha vontade. E ele tinha vontade. Na verdade, porque ele queria aquela questão da arte de
fazer rima, essas E coisas. como ele viu numa situação que precisava do dinheiro, ele achava que chegar em qualquer pessoa mais próximo dele ia resolver o problema dele. E com aquilo ali, ele ia conseguir uma casa, como ele criou aquela ilusão que era a mãe dele, mesmo sabendo que não era a mãe, que ia casar, ia fazer um puxadinho para pessoa que ele estava apaixonado. Então ele criou N expectativa que o dinheiro da tia ia resolver tudo. Eu acho que que as questões mais marcantes em relação a isso é que o filme ele vai mostrar que ele tem esse sonho de ser rap, de ser músico. Mas, quando a gente para ver, mas por qual motivo? Ele sabe que a mulher não é mãe dele, mas ele sente aquele afeto, aquele cuidado de mãe. E ele fala até pra namorada dele que ele vai ser alguém na vida, vai ter dinheiro e vai dar uma vida melhor para ela, mesmo sabendo que ela não é mãe dele. Então a gente para analisar. Essa sede por sucesso que ele quer ter tá mais ligada ao objetivo que ele tem de construir uma família e de dar uma vida para essa família. Mesmo que ele tenha visto que a vida... Talvez ele tenha até ligado que, por ele ter sido um garoto pobre e ter morado em uma zona muito propícia de muitas coisas, talvez tenha Violência, sido... né? Da violência, talvez tenha sido isso que tenha tomado a vida da mãe dele. E aí, por isso, ele tenta meio que criar uma realidade onde ele vai conseguir reverter tudo isso e dar condições melhores de vida para a outra mãe dele, para que eles não passem por isso novamente. Então, talvez isso seja até um processo de cura para ele, de certa forma. Eu acho que o cuidado com a família e a estruturação de uma vida melhor financeiramente também reflete muito disso. Deixa eu perguntar um negócio, já que vocês falaram disso. É para tumultuar. Ave Maria. Ele passa quase que a trajetória dele, né, que é relatada no filme, e eu acho que a maioria de nós se identifica com isso, a sociedade como um todo, vamos colocar assim, a gente nasce e é educado para ter sucesso, e ter sucesso significa ter dinheiro, nessa sociedade capitalista. Vocês acreditam, eu estou criando isso agora, viu? Porque vocês falando eu fiquei pensando sobre isso. O fato dessa máxima, né, que dinheiro traz felicidade, faz com que a gente faça outras escolhas ou coloque o dinheiro de forma sobreposta em cima do que realmente é importante. Mas com certeza. Acho que um exemplo maior que a gente tem é o pastor da igreja no filme. O pastor da igreja. Que só pensa... O cara passar na mão do dinheiro da igreja e com uma lota de Não dinheiro. só no filme. Existem Isso vai pro pastores outro. no filme, mas é isso mesmo, que ninguém é lesa. Mas em um todo, né? Hoje muitas pessoas utilizam a fé e A muitas fraqueza. e muitos estão doentes na fé justamente por existir essas pessoas que estão ali mascaradas. Mas o dinheiro traz felicidade. O dinheiro Traz. não faz com que a gente Mas- compre, mas felicidade em si. eu acho que ele Aí eu proporciona. joguei pra vocês Eu e acho corri. que Na minha Não. opinião, o dinheiro proporciona felicidade. Ele Porque proporciona, isso, mas Quem trazer é- felicidade em si. quem é o pobre feliz que não tem dinheiro para comprar um remédio? É. Para comer? Como é que você é feliz Acho que assim ele não demais se traz, você tem? Eu vi alguma pergunta dali, pessoal. Eu vi uma pergunta. Vamos participar? Porque, tipo, Peraí, Bela, bem rapidinho. Tem uma pergunta. Um comentário. Um comentário, né? Quando o senhor perguntou sobre a questão se ele traz felicidade. Dá pra gente atrelar com aquilo que o senhor falou em uma, não me lembro se foi aula passada, sobre a questão do prazer. Uhum. Todo mundo está em busca disso, então eu acredito que talvez seja Muito que bom. traz prazer para todo mundo. Maravilha. Porque, só para relembrar, o que é que a gente falou em sala, né? Toda a maioria, eu arrisco, eu sou mais atrevido em dizer, todas as nossas atitudes, elas são baseadas em busca da felicidade, mas isso é meio que romantizado, essa frase. É em busca de prazer, né? Sejam atitudes boas ou más, até a gente falou, trair, estudar, matar, trabalhar, né? Tudo vai lhe dar um prazer. Se isso é correto ou não, já é outra análise. Se é momentâneo ou mais duradouro, é outra análise. Mas a ideia de que, muito bom, de que o dinheiro ele traz prazeres, né? Aí eu vou complicar. Esses prazeres quase que momentâneos que o dinheiro traz, faz com que a gente esqueça
prazeres duradouros. Eu joguei pra tu. Pra mim. Joguei pra você. Logo pra mim, ele disse que ia Vamos marcar. lá. O que é que tu acha? Acho que não, professor. Não. Não tira o prazer que a gente tem. Tipo. O dinheiro é muito. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Depende Eu do acho- dinheiro. Eu acho que tira, em certa forma. Dependendo de onde vai, que nem, existe a ambição, né? Existe a ambição. O dinheiro tem que ter muito cuidado onde chega, porque tem gente que esquece, literalmente. Poder, mas poder faz com que a gente muda. A gente falou sobre poder em Então, sala, não falou? mostra que eu direi quem tu é quando tu tem poder. A gente só conhece uma pessoa quando ela tem extremamente poder. Eu sou amiga de Nicole. Nós já estamos no Mas mesmo... tu acha que é extremo poder, Bela? Porque, por exemplo, a gente vive uma realidade que existem várias subcelebridades, não existe? Existe. O que pode ser uma grande celebridade para você, eu não conheço, porque não faz parte, Isso, não relativo, é? Faz parte da minha bolha. Isso. Eu acho A minha que bolha é Justamente uma. eu tô dizendo, A de bolha onde é vai entrar outra. o dinheiro. Tem gente que tem e não muda. Então, Não dinheiro. muda seu jeito, não muda a sua forma de ver, as suas Muda, prioridades. muda. Não. Dinheiro muda, Tem muita muda. gente que não tem pouquíssima mulher que não muda totalmente, mas tem gente que muda totalmente. Aquela pessoa humilde, aquela pessoa que se desfez completamente por causa de um dinheiro. Tem pessoas que sua personalidade muda, mas tem pessoas que conseguem fazer a divisão dos dois. São eu raríssimos. acho que depende da pessoa. É raro, mas depende É da raríssimo, pessoa. mas tem. Eu acho que o dinheiro Eu não enlouquece. conheço. Enlouquece. Oxe, pega uma pessoa que, tipo, se ela recebe um salário e diga que a partir de hoje ela vai receber 1 milhão. Quem aposta Gente, que ela não muda? Ela muda. Ampliem Vamos botar mais dinheiro, né? O leque, obrigado, o leque do que seria poder. A gente falou, poder seria dinheiro, na atual sociedade, né? Beleza, Seguidores. status, seguidores, cargo que ocupa. A gente está num período político. Nada mais poderoso do que o cargo que o político ocupa. O que socialmente a gente é desvirtuado aí. Por quê? Porque o político nada mais é do que meu funcionário, não é? Isso aí. Enquanto cidadão, ele é um servidor público. Mas como é que a maioria das pessoas tratam? Como? Não é uma idolatria como grande. É. Então isso é muito perigoso. A gente até conversou sobre isso em sala de aula. E uma coisa que me chamou a atenção e eu vou jogar para vocês. Vocês conhecem, eu acredito que ela seja uma celebridade nacional, mas pode muita gente não conhecer, né? Que é Márcia Sensitiva. Sim. Sim. Não é maravilhosa Márcia Sensitiva? Massa sensitiva da Uma publicidade. uma doçura, né? Pá, dá uns gritos. Tu não conhece? Legal. Márcia Sensitiva, ela é uma sensitiva, né? Ela sente as coisas, faz previsões. E eu assistindo um podcast, que eu não lembro qual era, acho que era o Pod Delas. E não era o Pod Delas, que ela pergunta assim: olha, eu vou lhe dar 10 milhões. Eu vou lhe dar 10 milhões. Mas eu troco por você não acordar, não foi isso? Eu lhe dou 10 milhões hoje, mas você não acorda amanhã. Você aceita? Não. A gente nunca para pensar nisso, né? O que é que eu estou dizendo aí com essa situação que ela trouxe? O que é prioridade, o que deveria ser prioridade, muitas vezes o poder, ele cria uma névoa, ele cortina a realidade da gente. E a importância que a gente dá àquilo, né? Exato. Porque o ponto dessa pergunta era justamente a gente dar mais valor aos 10 milhões do que ao acordar. Mas aí quando ela faz isso de você fazer uma escolha, aí você Exatamente. obviamente escolhe acordar. Mas em qualquer outra situação, provavelmente você responderia os 10 milhões. Inclusive trocando por vidas, Né? né? Então essas reflexões, a gente sempre fala isso, né? Não é aula de autoajuda, não é aula de psicologia, mas é uma aula do nosso comportamento social. 10 milhões ou... Cria uma situação de um dilema moral aí com dinheiro. 10 milhões. E Ou... a última vez que você vê se seu filho é hoje. Não, aí é fácil. Lógico que eu queria os 10 milhões.
Eu não tenho filho. 10 milhões ou um diploma. E aí? 10 milhões ou a cura do câncer, né? Alguma coisa assim que pega todo mundo. Ou... Não, ninguém tá preocupado com todo mundo, não. É O verdade, povo né? tá Mais preocupado egoísta, né? consigo 10 milhões ou mesmo. uma perna. 10 milhões. Ou uma perna. Uma pedra? Sim, você perde uma perna e fica com 10 milhões. Ah, eu tive uma pedra. Não, mas acho que muita gente ia vender a perna por 10 milhões. Vendia. Vende. E se fosse a perna do outro? Se a perna 10 do milhões outro? ou seu pior inimigo? A vida dele. Vixe, pegou. Eu disse que eu ia te perseguir. 10 milhões ou a vida do seu pior inimigo? A vida do meu pior inimigo. Por quê? Porque é uma vida, eu não ia trocar uma vida Direito por Tu não ia ficar bem não com 10 milhões chorando em Paris, não? Mas eu ia ficar mal, porque aquela pessoa... Consciência pesada. Com a consciência muito pesada. Embora ele fosse meu pior inimigo, mas eu não Entendi. conseguiria. Bela, 10 milhões ou aquela pessoa, assim, teu pior inimigo, aquela pessoa que tem raiva. Não quero nomes. É como eu não tenho. Toma! Eu Só evoluído. eu não sei o que é ser inimigo. Até porque quando eu sei que algo eu tô incomodando alguém, eu chego lá e digo, por que eu tô te incomodando? E se eu ver que é algo que não tá gostando, eu vou respeitar ela. Mas eu nunca me vi tendo um Mas- inimigo. Não, Nem de infância, eu sempre fui assim. Sou de todas. mas... Maravilhoso. Não, O camisa, né? Sou de todas. Sou de todas. Gostou? Que show da Xuxa é esse? Não, Que show da Xuxa é esse? gente, eu nunca enfatizei essa ideia. Fulano tem inveja de mim. Ciclano tem inveja de mim. Ah, fulano tá olhando pra mim. Não, eu tenho Então, eu não tenho vamos lá. inimigo. Então ela quer a Muda Você aí, quer- professor, muda pra 10 milhões é o pior inimigo. Assim, na tua fase que eu tô de terapia, eu escolhia 10 milhões, mas aí eu faria mais terapia. Pegava 1 milhão, pagava terapia. É, eu fazia mais Gostei terapia. disso. Porque, tipo assim, eu pegava pelo menos 1 milhão e fazia psicólogo e psiquiatra. Rapidinho eu melhorava e Os ficava com o remedinhos e restante. tal. Era. Então 10 milhões vale a pena do que tipo, tua consciência pro resto da vida? Por enquanto, eu tô num estágio de terapia que eu tô tentando escolher a vida do outro. Mas, sinceramente, do fundo do meu coração, hoje em dia, pelo estágio que eu tô psicologicamente, eu Precisava escolheria 10 chorar. milhões. 10 milhões. É, você sabe comigo, sim. Fala, Não Felipe. seja inimigo de Mas eu tô pobre. tentando Eu quero melhorar. morrer. Hashtag inimigo de É, eu tô pobre. tentando ser verdadeira porque como É. eu converso, algumas pessoas também podem se identificar. Tipo, caramba, será que eu tô falando isso só porque tá sendo gravado? Ou eu escolheria mesmo? O 10 povo milhões? mata por muito menos, mesmo. Pois Vocês é. mataram um monte de gente no trem, no Dilema Moral. Eu matei só um Você? em cada. Oi, filho. Eu matei um em cada. Era isso que eu ia comentar. Eu acho que tá todo mundo mentindo. Com certeza, juntaria 3 inimigos e pediria 3 milhões. É. Porque se não é 30 milhões no caso. Porque você dizer que você não mataria uma pessoa com 10 milhões sendo seu pior inimigo, se fosse uma pessoa que realmente coloca a sua vida numa situação que essa pessoa fez muito mal a você, apesar de você ser de todos. Mas se fosse uma pessoa que fez muito mal, você não Isso aí. colocaria uma coisa tipo. Eu colocaria. Mas, tipo assim, eu não tenho esse Não. Primeiramente, Felipe, eu não tenho. Primeiro assim, eu não tenho esse sentimento de saber o que é um ódio, uma raiva. Pra mim, Oi? dinheiro que vale a vida humana do próximo. E eu não sou ninguém pra dizer que a vida dela, que essa pessoa não merece, tá lá vivendo a vida dela. Uma coisa analisada por Adriana. temas morais é, a gente precisa pensar no que a gente faria com as informações dadas pelo professor. Aham. Ele só disse ser o maior inimigo, ele não disse que é uma pessoa que fez muito mal. É. Meu maior inimigo é uma pessoa que eu não gosto, simplesmente não Às gosto. vezes, Por isso que é muito particular, boa. Exatamente. Tá vendo? A gente vai Entendeu? passar a noite e não tem resposta. Não tem E também não significa que a resposta do outro tá certa ou tá errada. Exato. É. Pessoal, ideia, eu acho. adorei conversar com vocês. Que esse seja o primeiro de uma série de outros. E agora a gente vai para outra rodada, ainda sobre o mesmo filme, com mais 3 convidados. Cheiro, muito obrigado. A gente que agradece pelo convite, é uma honra estar Vamos fazer mais vezes. com certeza. Foi legal. eu A achei. gente pode fazer pelo menos uma aula por Eu mês amei. de podcast. Era. Vamos lá? Até o segundo episódio.